um pouquinho sobre uma passagem que eu considero uma das mais belas da trajetória do Mestre Jesus. É aquela onde ele estava no monte chamado Monte das Oliveiras, Getsemane, e ali ele estava aguardando a tropa, a guarda que viria resgatá-lo para dar-se, a partir daí, o grande martírio da crucificação de Jesus, que deu-se, como todos sabem, numa sexta-feira, na terceira grande hora. Mas esse episódio não foi numa sexta-feira. E por muito tempo eu ficava observando, analisando, que nesse momento, no Monte das Oliveiras, ele teria falado sobre a questão do afastar-se do cálice que ele iria beber. Esse é um grande momento deste episódio. E até hoje fala-se nisso, motivo de até músicas e letras em várias nações, inclusive no Brasil. Mas uma situação que eu acabei, vamos dizer assim, não é que seja definitiva esta conclusão, porque a nossa grandeza é nós termos uma infinidade de possibilidades e, sob a égide do bom senso, da boa ordem, nós estabelecermos naquilo que nós nos afinizamos mais. Então é relativa à fala de Jesus pedindo o concurso dos apóstolos que estavam ali naquela madrugada, pedindo que eles continuassem solidários, orando e vigiando, compondo um grupo solidário para com Jesus. E nesta oportunidade estava o famosíssimo Pedro, apóstolo Pedro, que foi conclamado a participar também das orações, dentre outros apóstolos. E Jesus tinha uma visibilidade que ele ultrapassava as questões de tempo e espaço. Então, ele conseguia prever as próximas etapas. Qualidade de um ser ascensionado da envergadura de Jesus. Um dia nós vamos chegar lá, já sei, daqui a milhões de anos, concordo? Mas não ri não, porque nós vamos ter que chegar lá, não adianta, 1 milhão e tal, mas vamos ter que trabalhar para isso. Então ele tinha a visibilidade do próximo evento, da próxima etapa. E ele sabia que a guarda estava se aproximando. E ele sabia tudo que ele iria passar. Nada foi surpresa para ele. Ele sabia que Judas Iscariote estava encabeçando aquele grande ardil, aquela grande armadilha, e que ali se encerraria a completude kármica opcional que se fazia necessário, que o mestre não precisava ter padecido na cruz. Nós sabemos disso pelos estudos. Mas, numa segunda oportunidade, ele conclamou novamente que os apóstolos estivessem orando com ele. E numa segunda oportunidade, ele percebeu que os apóstolos foram vencidos pelo sono, pelo cansaço, pela exaustão. E Jesus asseverou e falou, não se sabe realmente quais as palavras que ele vociferou naquele momento, mas ele, como que chamou a atenção daqueles apóstolos. Mas os apóstolos não tinham
a crença na totalidade do que iria acontecer. Eles ainda estavam ligados a uma grande esperança de que em algum momento o Messias, que era o representante de Deus, e o representante de Deus significava um homem de guerras, como foi Moisés e outros mais. As castas guerreiras ligadas aos judeus, aos hebreus. E eles acreditavam que num dado momento haveria um fato inesperado que mudaria toda aquela situação, inverteria toda aquela situação. Mas Jesus era o Deus do amor. E ele sabia que uma mensagem, uma missão de guerra bélica não estabeleceria a ordem no mundo, e sim a promoção contínua do caos. E, a seguir, como era de se esperar, Judas chegou, o osculou, que era o sinal que Judas havia estabelecido com a guarda: aquele que eu oscular, aquele será o ser a ser aprisionado. E Jesus apresentou-se e não procurou, aí já é uma grande experiência para nós, não procurou envolver os apóstolos. Ele se apresentou e, com a dignidade, com o altruísmo de que ele era autor de tudo aquilo. Pedro ainda desembaiou a espada e cortou ou feriu um cidadão chamado de Maico. E Jesus asseverou de que quem com a espada fere, com a espada será inevitavelmente ferido. Uma nova lição nessas circunstâncias. E dali houve um desfecho e grande parte da história ou nós conhecemos ou temos ideia do grande martírio de Jesus. Mas sempre ficou na minha mente, por que Jesus? Porque parece a princípio, porque um ser de tão grande luminosidade, de inúmeras qualidades, precisaria do concurso de irmãos que estavam aquém da sabedoria dele, da potencialidade consciencial que ele possuía, a nível de exigir que aqueles outros estivessem ali acordados em vigília. Então a mensagem é outra, naquilo que me atende bem, não é definitivo, porque cada um vai chegar às suas próprias conclusões, e esta é a riqueza de uma população avançada, evoluída, no sentido de que ninguém é dono da verdade. Nós discutimos sobre a verdade, mas a verdade definitiva ninguém possui. Então, a conclusão que me atende, me satisfaz, é que, mais uma vez, Jesus deixou uma grande lição para nós. Porque quando nós estamos prestes a subir no chamado Gólgota, que era aquele monte que significava Monte das Caveiras, nós teremos que estabelecer este caminho, teremos que ter atitude e, via de regra, muitas das vezes não teremos o concurso de entes queridos e de pessoas afinizadas para conosco. Quantos de nós passamos as nossas missões finais neste planeta sozinhos? Quantos de nós desencarnamos sozinhos? Assim como nascemos, embora eu sei que no nascimento existem outras circunstâncias, mas é uma lição de que não tenhamos essa expectativa. Não tenhamos a expectativa de que, se eu sinto uma dor, se eu não estou bem, os outros não podem estar bem. Eu tenho que ter esta
percepção, eu tenho que respeitar, porque comumente nós vemos as pessoas interessadíssimas só em alardear as suas dificuldades, seus desesperos. Para conosco, eu escuto, eu estou aqui há 30 anos, e eu escuto essas queixas que as pessoas despejam dificuldades e problemas sobre as outras, sem imaginar ou querer saber de que aquela pessoa também carrega a sua cruz. E por um outro lado, quando a pessoa está bem, quando a pessoa cresce naquela dificuldade, ela não se preocupa em passar, olha, eu que te passei problemas há meses atrás, anos atrás, eu te passei uma infinidade de preocupações. Eu fui viajar, eu fui passear, estou muito bem, tive um final de semana feliz, a minha família está ótima. Nunca tivemos esse retorno. Mas temos ouvido sim, e como nesta semana eu disse para o irmão, que nós nos conhecemos aqui nesta casa, ele não está mais na casa nesse momento, nesta etapa, nesta época, mas nós trabalhamos juntos há 25 anos atrás, e eu disse para ele, é uma honra eu te ouvir, porque você está me promovendo, é uma honra eu compartilhar dos seus martírios, das suas dificuldades, porque você está me promovendo, você está me ascensionando sem você querer, sem você perceber. Então nós temos que recorrer, sim, temos que recorrer a esta sessão, temos que recorrer aos inúmeros trabalhos que existem por aí afora, mas tenhamos a certeza que cada um de nós nesse planeta carrega a sua própria cruz, seu próprio martírio, a sua própria dificuldade. E temos que também ter respeito ao irmão com o qual nós vamos dividir as dificuldades, porque nós não sabemos, antes de passar a dificuldade, como você está. Você está passando por alguma coisa difícil também? Eu queria também despejar uma série de dificuldades sobre você, mas eu preciso saber se você suporta. Pergunta que raramente se faz, mas não significa que não continuaremos sendo caridosos, fraternos, mas é mais uma oportunidade que temos, porque eu digo que o livro sagrado, com suas frases, seus ideários, nós temos que ler e passar o dedo para entender bem aquilo. E eu, todas as vezes que eu fiquei sem uma resposta imediata, mediante uma questão que me foi colocada, eu todas as vezes, ou na maioria das vezes, eu recorri aos evangelhos e citei algo que com certeza solucionava aquela questão que me foi colocada. Ou seja, os livros sagrados possuem tudo que nós precisamos. É que nós, dentro dos nossos imediatismos, e os orientadores espirituais nos lembram que passamos milênios adoecendo, encarnação após encarnação, pela insistência das mesmas atitudes, e queremos, em alguns meses, em alguns anos, resolver as nossas doenças. Eu digo a vocês que eu já vi muitas curas se darem aqui, eu já vi cânceres se curando, eu já vi miomas desaparecendo, eu vi ossos quebrados se consolidarem. A cura é até fácil, não vou dizer que seja difícil. Claro que chega um nível de somatização tal que realmente a reversão torna-se muito difícil. Mas nós já tivemos muitas reversões aqui. Mas o mais difícil não é a cura, é encararmos, irmos ao encontro daquilo que leva-nos às doenças, nas repetições. E se nós olharmos, um dia nós vamos estar lá,
não juntos, cada um individualmente, em setores separados, talvez casualmente um ou outro se revendo, mas nós vamos sentar, como os mestres orientam, numa grande mesa, e lá vamos ter uma visão ainda modesta das encarnações passadas, talvez uns lampejos, porque saber de tudo muitas das vezes é insuportável saber. Não estamos preparados e vamos ver que nós reincidimos, cometemos os mesmos erros e as mesmas atitudes desviadas. E isto é citado no costume indiano que fala da roda de Sansara, que você nunca sai, fica na ciclicidade de atitudes e ações e incorrendo nos mesmos desequilíbrios, nas mesmas patologias, nas mesmas somatizações. Então vamos recorrer aos evangelhos, vamos recorrer a essa literatura imensa que eu tenho a certeza que vão explicar com muito mais qualidade essa tentativa que eu faço aqui de passar uma ideia, uma opinião acerca sobre um fato como este, que foi a narrativa de Jesus no Monte das Oliveiras, que é um fato que jamais teremos na íntegra, na completude, o entendimento de tudo aquilo que ali ocorreu. Graças a Deus.